Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a lição 5 do nosso discipulado, cujo tema é o Ministério de Jesus. O texto que eu vou usar por base se encontra em Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 2, que diz assim, né? O título do texto: João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. E João, ouvindo no cárceres falar dos feitos de Jesus Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. O ministério de Jesus, ele teve um objetivo principal: trazer vida ao homem. O principal objetivo do ministério de Jesus é que ele veio como um salvador. O próprio Evangelho de Mateus, né, esse que nós acabamos de ler o texto, ele tem o objetivo de apresentar Jesus como o Messias. O Messias é esperado pelo povo judeu em todo o Velho Testamento. O ministério de Jesus, ele é escrito na Bíblia. Ele é descrito, parte do ministério de Jesus, nos 4 evangelhos, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. É claro que muitas coisas que Jesus fez, a Bíblia diz que não haveriam livros que conseguiriam conter tudo que Jesus fez. Mas aqui está um resumo, né, das partes bem importantes nesses 4 evangelhos. Cada evangelho tem o propósito de apresentar o ministério de Jesus como um propósito. O de Mateus apresentar como Messias, o de Marcos apresentar Jesus como Filho de Deus, o de Lucas apresentar Jesus como Salvador. Cada evangelho tem um propósito. O ministério de Jesus, ele veio inicialmente para trazer a salvação para os judeus. Só que na lei de Moisés, né, na velha aliança, os judeus eles não entenderam que Jesus ele tinha 2 vindas planejadas com 2 propósitos distintos. E que na primeira vinda de Jesus, o propósito de Jesus não foi reinar sobre a terra, vir como rei para governar e fazer a nação de Israel reinar sobre as nações. E a forma com que Jesus veio surpreendeu eles, que Jesus ele veio humilde tanto materialmente, ele veio humilhado, brigando pela própria vida, com Herodes mandando matar todas as crianças até 2 anos de idade. Então José e Maria não podiam falar quem era Jesus. Ele cresceu ali fugindo e ele só inicia o seu ministério aos 30 anos de idade. Então a gente vê, né, que a Bíblia não relata sobre a infância e a adolescência, a juventude de Jesus. A Bíblia relata somente o ministério de Jesus, que foram seus 3 anos de ministério, dos 30 aos 33 anos, e 33 anos foi quando ele veio a falecer. Antes de Jesus chegar, quem preparava o terreno para o povo judeu receber o Messias era João Batista. João Batista foi criado no deserto e depois ele foi para a cidade, para Jerusalém, pregar que o reino dos céus estava próximo. O reino dos céus era o que Jesus veio trazer, né? João ele veio abrir a mente das pessoas, abrir o coração, batizando com água para arrependimento, porque logo em seguida, após ele, estaria vindo o Messias. Aí a gente vê no texto que a gente acabou de ler, que quando João Batista ele ouve falar de Jesus, ele manda 2 discípulos seus para ver se realmente aquele era o Messias esperado. E ali, pelo que os discípulos levam de volta a João Batista, confirmam para João Batista que aquele é o Messias. Tanto que quando Jesus vai até João Batista para ser batizado pelo João Batista ele fala que ele não era digno nem de tirar a sandália, desatar as sandálias dos pés de Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus, reconhecendo que Jesus era Filho de Deus. Mas Cristo fala que era necessário que ele fosse batizado por João Batista. João Batista batiza Jesus Cristo no rio, e a partir daquele batismo, o Espírito Santo de Deus desce em forma de pomba sobre Jesus, revestindo Jesus de poder, e Jesus ele vai iniciar o ministério dele. No ministério dele, ele inicia, logo após ser batizado,
ele é conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. A gente vê em Mateus 4 ali, né, muito conhecido, as tentações de Jesus, que ele passa no deserto, e ele passa 40 dias sendo tentado no deserto, representando os 40 anos que o povo hebreu, né, passou sendo perseguido no deserto até chegar à Terra Prometida. Só que o povo hebreu, ele passa os 40 anos no deserto e eles não vencem. A briga, eles não são aprovados de acordo com Deus, né? Eles murmuram muito, pecam muito, tanto por isso que se multiplica o tempo deles no deserto. Moisés subia o Monte Sinai para orar, enquanto Moisés estava lá em cima, o povo se sentia abandonado e fazia um bezerro de ouro para servir. Então o povo é reprovado e Jesus ele vai no deserto representando que ele está aprovando o povo no lugar do povo que foi achado indigno. E Jesus ele resiste às tentações e ele é aprovado. E logo após isso ali ele inicia o ministério dele. E o ministério dele ele é baseado em 3 partes: ensino, pregação e maravilhas. Jesus ele tinha um objetivo muito grande no ensino, que era realmente explicar os princípios da lei de Deus. A gente vê ali no Velho Testamento, né, na Velha Aliança, todo aquele emaranhado de leis, e o povo judeu não conseguia entender o que aquelas leis significavam. E Jesus ele começa a ensinar que o judeu ali, ele deveria praticar o princípio, o propósito daquilo ali principal era o princípio base daqueles mandamentos, que eles não conseguiam entender. Por exemplo, um dos 10 mandamentos, não matarás. Aí Jesus ele ensina o princípio daquilo dali. O pecado não era só matar. Aí Jesus ele fala: qualquer que no seu coração se encolerizar contra o seu irmão, já cometeu o pecado. A mesma questão, a questão do adultério. Não era só o ato da conjunção carnal que era adultério. Jesus ele fala que pensou no coração, já cometeu o adultério. Então Jesus ele começa a ensinar aquele princípio, né, da verdadeira lei, ensinando aquilo que normalmente os religiosos da época, os escribas e fariseus, eles se achavam os doutores, cumpridores da lei, mas verdadeiramente eles não entendiam a lei. Eles achavam que entendiam, achavam que praticavam, achavam que era santo, mas a verdade é que Jesus mostra que eles estavam muito longe de Deus. Então Jesus vem com esse objetivo de trazer o verdadeiro significado da velha aliança. A lei de Moisés ela é santa, que é a lei que veio de Deus, né? Escrita na tábua de pedra pelo dedo do próprio Deus e entregue a Moisés. Então a lei de Deus é santa. Jesus ele vem, prega, anuncia o reino de Deus, e ele ensina que o reino de Deus na verdade vai estar, a gente vai encontrar dentro da gente. O reino de Deus está dentro de nós, né? Hoje, através do Espírito Santo que está dentro da gente, a gente consegue ter esse acesso a Deus, né? Na velha aliança, a lei de Deus foi escrita na tábua de pedra, porque assim era o coração do homem na época, a dureza do coração deles. E Deus, como punição, escreve a lei na pedra, porque o homem tinha um coração de pedra, endurecido. E a lei tinha que vir de uma maneira externa. Na nova aliança que Deus estabelece, a lei é dentro do coração, né? A gente vê em Hebreus, né, a partir capítulo 7, 8 e 9, que Jesus, na nova aliança que ele faz, ele vindo como um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele ensinando sobre aquilo ali, ele fala que nessa nova aliança ele colocaria a lei dele dentro do nosso coração, faria do nosso coração como um coração de carne, e dessa forma nós íamos poder cumprir, né, a lei dele. Ele aperfeiçoa a lei na nova aliança, não porque a lei antiga era ruim, a lei antiga também era pura e perfeita, mas pela dureza do coração do homem, pelo Espírito Santo não estar na terra, era impossível do homem conseguir cumprir aquela lei. Então a lei ela veio praticamente para mostrar ao homem que ele era digno de condenação.
que pela obra nenhum homem seria salvo, todos os homens seriam condenados. Então, hoje a gente vê a velha aliança e a gente entende que a gente merece a morte, mas pela nova aliança a gente entende que pelo sacrifício de Jesus, mesmo sem merecer, por intermédio de sua graça, nós temos vida, nós podemos ter acesso ao Pai, não pelo nosso merecimento, pelas nossas obras, mas pela graça por meio da fé. Então, é dessa forma que o ministério de Jesus vem trazer vida, né? O ministério de Jesus também veio, na terceira parte, em milagres, né? O ministério de Jesus foi bem prático, ele andou realizando diversos milagres. A gente vê aqui no texto que a gente leu tudo o que acontecia, e ele ainda nos deixa a promessa que aquele que tiver fé fará obras maiores do que essas que ele fez. Então, o ministério de Jesus se encerra, né, na cruz, quando ele consuma o plano da redenção, e a partir dali ele consegue trazer vida à humanidade. Então, ali na cruz, ele nos dá acesso ao Pai, o reino de Deus, nós passamos a ter acesso, basta nós orarmos, nos arrependermos que nós somos iguais sacerdotes diante de Deus, diferente do que ocorria na velha aliança, no Velho Testamento. Porém, o ministério de Jesus, ele deixa também, por meio do Espírito Santo, o Consolador, o ministério da reconciliação, nos utilizamos também como instrumento. Então, eles também nos dão o ministério, que é o nosso ministério, de anunciar essas boas novas, de pregar o Evangelho a toda criatura, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus mandou. Então, o ministério dele, ele se estende para nós, para a igreja, por meio do Consolador, do Espírito Santo. Ali no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce, revestindo a igreja e capacitando a igreja para prosseguir no ministério, né? E reforço também que o ministério significa serviço. Jesus, ele veio, serviu a humanidade, e nós também temos esse papel, como igreja, como cristãos, que significa pequenos Cristo, temos o papel de servir o nosso próximo, tanto espiritualmente como humanamente falando, materialmente, ajudar o nosso próximo em todas as áreas, conforme pudermos, né? Então, o ministério não é cargo de honraria, né? O ministério é serviço, e o nosso galardão a gente vai receber na eternidade. Então, nós não devemos fazer a obra de Deus esperando que todas as bênçãos, recompensas, a gente vai receber aqui na terra. Nosso galardão principal, nosso objetivo principal é juntar tesouro no céu. Então, esse é um breve resumo do ministério de Jesus, né? Se você gostou aqui desse estudo, deixa seu like e se inscreva aí para ajudar o canal. Valeu!